Oi, gente. O assunto de hoje é a crise sanitária e o abandono do povo indígena Yanomami em Roraima. O objetivo desse vídeo é falar como se deu esse processo de desmonte da política ambiental e dos direitos indígenas, assim como denunciar o estado de calamidade atual. Confesso para vocês que não foi nada fácil gravar esse vídeo, mas o assunto é de extrema importância e a gente precisa alcançar o maior número de pessoas possível. Eu realmente sou uma brasileira exausta porque é impossível não se sentir extremamente cansada, vulnerável, impotente diante de tamanha atrocidade. Mas não podemos esmorecer, né? Temos que somar forças e continuar. O que está acontecendo em Roraima não se trata de uma tragédia humanitária, como eu mesma já falei, mas sim de um crime contra a humanidade. Resumir esse episódio a uma tragédia acaba tirando o peso da responsabilidade dos verdadeiros culpados. Tem muita ideologia, muito discurso de ódio, projeto de lei, negligência e desmonte envolvidos nesse processo. Ocorreu uma série de ações orquestradas para que esse território indígena chegasse nesse nível de calamidade. O discurso do governo anterior, a aliança com a bancada ruralista, a publicação de projetos de lei como o Marco Temporal, PL 490, e o PL 191, que regulamenta a exploração de recursos em reservas indígenas, o aparelhamento de órgãos de fiscalização e a redução de recursos para o tratamento de povos isolados foram fundamentais para que comunidades indígenas não tivessem acesso a comida, água potável e serviços de saúde. E esse desejo de extermínio dos povos indígenas não é de hoje. Assim como pessoas pretas, indígenas nunca deixaram de estar na mira desde o período da escravidão. Então, a gente precisa cobrar justiça de uma forma mais ampla, já que geralmente quem denuncia esse tipo de atrocidade acaba sendo silenciado. Vocês lembram de Bruno Pereira e Dom Phillips? Botar um ponto final em todo o ativismo do Brasil. Não vai ter 1 centímetro demarcado para reserva indígena ou para quilombola. Quando se fala em poluição ambiental, só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante a nossa vida também. Posso falar o seguinte, meu pai garimpou por muito tempo, logicamente isso está no sangue da gente. Eu sempre tinha no meu carro um jogo de peneira e uma bateia, e sempre que possível, né, eu parava num canto qualquer, dar uma faiscada. Sabe que a zona grande parte não tem vez comigo, né? Bota para quebrar em cima desse pessoal lá. Não consigo matar esse câncer, né, em grande parte, chamado ONG. A minha especialidade é matar, pô. Sou capitão de artilharia. Bom, vamos começar do começo. Entre os estados de Roraima e Amazonas, na divisa entre o Brasil e Venezuela, está localizada a maior reserva indígena do Brasil. Segundo o Instituto Socioambiental, essa reserva é habitada por 8 povos e dividida em várias comunidades, somando uma área de quase 10 milhões de hectares, com cerca de 27 mil habitantes. Porém, segundo esse mesmo instituto, a terra indígena Yanomami sofre com riscos potenciais e problemas existentes, que são a presença, ou melhor, a invasão de garimpeiros, pescadores, caçadores e fazendeiros. O relatório Yanomami sob ataque, publicado em abril de 2022, destaca que a extração ilegal de ouro e outros minérios nessa região se tornou uma das principais preocupações dos habitantes da região e de especialistas no tema. De acordo com o levantamento, dados do MAP Biomas indicam que o garimpo ilegal passou a aumentar a partir de 2016, governo Temer, e desde então cresce descontroladamente. Nos cálculos da plataforma, de 2016 a 2020, o garimpo na terra indígena Yanomami cresceu nada menos que 3.350%.
Em outubro de 2018, a área total destruída pelo garimpo era um pouco maior que 1.200 hectares. Já em dezembro de 2021, a área impactada era de 3.272 hectares, ou seja, mais que o dobro. Além disso, a presença de invasores em terras indígenas é um foco de disseminação de doenças infecto-contagiosas, como a Covid e a malária. Lembrando aqui que durante o governo Bolsonaro houve negligência na vacinação dos povos indígenas, quilombolas e demais comunidades tradicionais, que são enquadradas como grupo prioritário. Além disso, o garimpo utiliza o mercúrio, uma substância tóxica que contamina a água, o solo e os alimentos. A exposição a essa substância pode causar diversos prejuízos à saúde, como doenças neurológicas, principalmente em recém-nascidos. Eu cheguei a fazer um vídeo curto sobre a contaminação da população de Santarém por mercúrio. Vou deixar o link na descrição. A circulação de garimpeiros na região também gera um clima de terror e insegurança. O Atlas da Violência de 2021 revela que Roraima tem uma das maiores taxas de violência letal contra indígenas. Garimpeiros armados impedem o acesso de profissionais da área médica nas comunidades indígenas. Com isso, postos de saúde são abandonados, até porque muitas vezes medicamentos são desviados e as pistas comunitárias são obstruídas para a operação e abastecimento do garimpo. Em 2020, foram realizados 11.200 atendimentos no posto de saúde de Aratal. E em 2021, o número caiu para 2.800. Como consequência, diversos pacientes tiveram seu quadro agravado, chegando inclusive a óbito. Estima-se que 570 crianças menores de 5 anos faleceram por doenças e desnutrição, já que não tiveram atendimento médico. Também ocorreram muitos casos de violência sexual contra indígenas, especialmente menores de idade. No período das eleições, quando questionada sobre o caso de estupro e assassinato de uma menor Yanomami de apenas 12 anos de idade, supostamente cometido por garimpeiros da região, a ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do governo Bolsonaro, a Damares Alves, que agora é, infelizmente, senadora eleita, disse em entrevista ao portal da UOL, em tom de normalidade, que casos como esse acontecem todo dia. E não seria dever dela combater esses casos? Bom, em relação à situação atual, Damares entende que não houve omissão com os povos indígenas por parte do governo Bolsonaro. Abre aspas. Sei que a CESAI e a FUNAI trabalharam muito no governo Bolsonaro. Não houve omissão. As imagens que estão sendo divulgadas me causam dor e tristeza, em especial por toda a minha luta pelas crianças indígenas, disse a senadora. As imagens a que ela se refere são essas aqui. Sabe essa senhora? Ela não suportou a desnutrição e acabou falecendo. A gente também não pode esquecer que o governo Bolsonaro cortou verbas da saúde destinadas ao cuidado e tratamento de povos isolados. Tudo isso para abastecer o orçamento secreto, que é a compra de parlamentares com dinheiro público. Assim, povos indígenas, quilombolas e demais comunidades tradicionais ficaram completamente desassistidos. O presidente Lula decidiu acompanhar presencialmente os trabalhos dos Ministérios dos Povos Indígenas e da Saúde na região. Na última sexta-feira, dia 20, o Ministério da Saúde declarou emergência pela desassistência sanitária no território, depois que técnicos da pasta resgataram pelo menos 8 crianças em estado de desnutrição profunda, grave. Já nesse sábado, dia 21, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, ordenou a abertura de um inquérito para apurar supostos crimes ambientais e de genocídio. Está também sendo construído um hospital de campanha e também foi instalado o Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentamento à Desassistência Sanitária das Populações em Território Yanomami, que vai ter 90 dias para discutir ações de apoio às populações.
Esse comitê terá apoio da FUNAI e das Forças Armadas. Finalmente, as Forças Armadas trabalhando pelo bem do povo, né? E não em prol do fascismo. Muita gente me perguntou onde estava a esquerda, onde estavam os movimentos sociais que não perceberam que o povo Yanomami estava passando por esse suplício. E aí eu não posso deixar de lembrar, gente, que a gente estava passando por um período de, enfim, muita cortina de fumaça, muita fake news e extremo desmonte das políticas ambientais e aparelhamento dos órgãos de fiscalização, controle e defesa dos direitos indígenas. Para vocês terem ideia, nem o Conselho Missionário da Igreja Católica conseguiu acessar essas terras indígenas. A FUNAI não deu autorização. Então, quem teve acesso ao sofrimento, à dor desse povo, foram outros indígenas, enfim, que são formados na área médica e conseguiram ter acesso a esse território e registrar toda essa calamidade. Foram eles que denunciaram isso. Era uma coisa que estava sendo escondida. Então, não tem como a gente saber de todas as barbaridades que estão acontecendo. Tem muita sujeira debaixo do tapete. Mas agora que a gente sabe da situação, é nossa função denunciar, é nossa função falar sobre a gravidade dessa situação, é nossa função acompanhar entidades indígenas que estão trabalhando ativamente nessa missão, na defesa dos povos indígenas, no atendimento à saúde dessa população. Além disso, a Força Nacional do Sistema Único de Saúde, o SUS, vai chegar em Boa Vista em breve. Inclusive, a Força Nacional do SUS está recebendo inscrições para novos voluntários atuarem especificamente nessa missão. Eu vou deixar também o link na descrição. Bom, gente, o link de todas as matérias também vai ficar na descrição. Vou deixar todas as informações importantes lá. Espero que vocês compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, curtam, comentem, enfim, façam a minha voz chegar mais longe. E eu também vou deixar uma faixa bônus na descrição, que são várias falas, ou a grande maioria das falas absurdas que o ex-presidente falou em relação aos povos indígenas. E aí vocês me digam se ele é ou não genocida. Deixa nos comentários. É isso, até breve.